Olá, boa noite, como estão? Aqui estamos nós na nossa jornada de oração, mais uma vez, para ficarmos todos bem, se pudermos. Já que a cara da minha amiga hoje está, parece uma cara de uma pessoa que caiu das escadas abaixo. Temos que pedir por ela, porque senão ela ainda morre. E então, como é que vocês estão todos? Estão todos bem? Ou nem por isso? Se não estiverem bem, temos um bom remédio, pomos-nos bem. Vocês estão bem? Agora vou por aqui. Estão bem, zicos? Então? Olá, Cláudia Fico, boa noite. Está-me a acontecer aqui uma coisa, como sempre. Nunca estou descansado. Está quieto, vá. Oh, que raio de porra. Então está tudo bem? Mariri, está tudo bem? Cláudia Figo, a tentar estar bem. Estás melhor? O médico disse que eu hoje estava um bocadinho melhor. Boa noite a todos, Teresa Simões. Fátima Beijoco, boa noite. Estrofina Mor, boa noite. Alzira Santos, as coisas vão assim. Maria de Souza, tudo bem? Nélia Capela, boa noite. Como está? Passou bem, obrigado. Até pareceu que tenho sono. E vocês acham que eu estou melhor? Parece que tenho uma cor achapada, não tenho? Uma cor assim de morto, de defunto. E depois com estes cabelos em pé, então é que parece mesmo muito defunto. parece que foi uma pessoa que morreu assim, com... Faz bem, José Almeida? Maria de Souza, Graziela Calado, Carla Moio. Vais bem? E os outros todos vão? Maria de Lourdes Gomes, vai tudo bem? Então vá, vamos lá ver se nos pomos bem, está bem? Vamos pôr-se bem para sermos pessoas boas. Pode ser? Nós somos pessoas boas na mesma, mas se estivermos melhor, somos melhores. Os amigos, ó Graziela Calado, os nossos amigos que não falam, hoje, um está assim, que é o homem. A mulher está. Eu acho que era melhor você pegar no telefone e telefonar, perguntar o que é que passa-se por ali, porque... Nem pensar. Sílvia Ferreira. A Sílvia Ferreira diz que eu já estou com melhor cara. Que já não me parece um defunto. A Edith vai bem.
Olha a Graziela calada a dizer que é uma mulher linda. Não sei onde. Olha, só se você tem falta de óculos, ó Graziela. Então, eu, não, eu vejo tudo à minha frente, menos uma mulher linda. Se eu estou a dizer que parece ela caiu das escadas abaixo, acha que está bonita. Oh, olha só para aquilo, arranha-se, refila. Ainda bem que eu não estou a ouvir o que ela está a dizer. Maria Teresa, boa noite. Pronto, não está tão feia como o meu cabelo. Mas olha é que está assim, pô, feiozico. Ainda bem que eu consigo ser tão simpático. Não sei onde é que eu vou buscar estas coisas. Ela ri-se. Ela só se está a rir. Olá, boa noite. Julinha Gonçalves e Clara Fonseca. Ai, obrigada, Silvia. O meu cabelo está fixe. Diz uma senhora já que os outros não dizem. Eu estou fixe. Já estão todos? Não. Allan Kardec foi o codificador do espiritismo. Ele chamava-se Hippolyte Léon Denisard de Ribaldeville, francês. Nasceu em Lyon, a 3 de outubro de 1804 e morreu em Paris a 31 de março de 1869. Ele foi um influente educador, autor e tradutor francês sobre o pseudónimo de Allan Kardec. Notabilizou-se como codificador do espiritismo, neologismo por ele criado. Ele fez uma sistemação. Eu vou ver se encontro a palavra mais correta. Ele codificou, propagou, sistemou
o método pedagógico de Pestalozzi. Ao propagar a doutrina espírita, portanto, ele usou o método pedagógico de Pestalozzi. A ocupação dele era pedagogo, professor, gramático, tradutor, linguístico, filósofo e educador. Escreveu o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritas, em 1857. Foi discípulo do reformador educacional João Henrique Pestalozzi e um dos pioneiros na pesquisa científica sobre fenómenos paranormais, mais notoriamente a mediunidade, assuntos cuja investigação costuma ser considerada inadequada. Nasceu numa família de orientação católica, com tradição na magistratura e na advocacia. Desde cedo manifestou pretensão para os estudos das ciências e da filosofia. Fez os seus estudos na escola de Pestalozzi, no castelo de Erdon, em Erdon, Bayonne, na Suíça, país protestante, tornando-se um dos seus mais distintos discípulos e ativo propagador do seu método, que tão grande influência teve na reforma do ensino na França e na Alemanha. Aos 14 anos de idade já ensinava aos seus colegas menos adiantados, criando cursos gratuitos. Aos 18 anos fez um bacharelato em Ciências e Letras. Era membro de diversas sociedades académicas. Casou-se em 6 de fevereiro de 1932. Teve uma grande interferência no ensino público, quer alemão, quer francês. Selecionava, quer dizer que era professor, e publicou algumas obras sobre educação, tornando-se membro da Real Academia das Ciências Naturais. Dedicou-se à luta pela maior democratização do ensino público, deu cursos gratuitos de Química, Física e Anatomia, e Astronomia também. Preocupado com a didática, elaborou um manual de aritmética que foi adotado por décadas nas escolas francesas e um quadro mnemónico da história de França que visou facilitar ao estudante a memorização das datas dos acontecimentos de maior expressão e as descobertas de cada reinado do país. Portanto, como pedagogo, foi a química, a matemática, a astronomia, a física, a fisiologia, a retórica, a anatomia comparada e francês. Depois teve aqui um período em que ele, em 1954, ele ouviu falar nas mesas girantes. Cá, na época eram bastante difundidas e foi o seu amigo Fortier, um magnetizador de longa data, sem dar muita atenção ao relato naquele momento, atribuindo-lhe somente o chamado magnetismo animal, de qual era estudioso. Apenas em maio de 1855, sua curiosidade se voltou efetivamente para as mesas, quando começou a frequentar tais reuniões. Durante esse período também tomou conhecimento da psicografia. Ele não teria tido contacto com o espírito familiar, que se mostra. Ele então teria tido contacto com um espírito familiar que supostamente teria passado a orientar os seus trabalhos. O pseudónimo Allan Kardec foi escolhido porque esta entidade teria revelado que ambos
Haviam vivido juntos em uma vida passada entre os druidas do povo celta, na região da Gália, atual França. A doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser uma realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém o resultado da observação. Ergueu-se o véu, o mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa, são os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Palavras de Allan Kardec. Convencendo-se que o movimento e as respostas complexas das mesas deviam-se à intervenção dos supostos espíritos, Kardec dedicou-se à estruturação de uma proposta de compreensão da realidade baseada na necessidade de integração entre o conhecimento científico, filosófico e moral, com o objetivo de lançar sobre o real um olhar que não negligenciasse nem o imperativo da investigação empírica na construção do conhecimento, nem a dimensão espiritual e interior do homem. Como meio da elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados por leis conhecidas. Ele os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à lei que as rege. Depois deduz-lhe as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida, assim não apresentou como hipótese a existência e a intervenção dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos. Quando essa existência ressaltou, evidentemente, da observação dos factos, procedendo de igualmente quanto aos outros princípios, não foram os factos que vieram a posterior confirmar a teoria. A teoria é que veio subsequentemente explicar e resumir os factos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se que o Espiritismo é uma ciência de observação e não um produto da imaginação. As ciências só fizeram progressos importantes depois que os seus estudos se basearam sobre o método experimental. Até então, acreditou-se que esse método também só era aplicável à matéria, ao passo que é também às coisas metafísicas. A 18 de abril de 1857 foi quando veio à luz o Livro dos Espíritos, considerado como o marco da fundação do Espiritismo após o lançamento da Revista Espírita, a 1 de janeiro de 1958. Kardec fundou, nesse mesmo ano, a primeira Sociedade Espírita regularmente constituída com o nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. O Espiritismo, restituindo ao espírito o seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, apaga naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, segundo as vantagens corpóreas e mundanas, sobre as quais o orgulho fundou castas e os estúpidos preconceitos de cor. O Espiritismo, alargando o círculo da família pela pluralidade das existências, estabelece entre os homens uma fraternidade mais racional que aquela que não tem por base senão os frágeis laços da matéria, porque esses laços são perecíveis, ao passo que os do espírito são eternos. Esses laços, uma vez bem compreendidos, influirão pela força das coisas sobre as relações sociais e mais tarde sobre a legislação social, tomará por base as leis imutáveis do amor e da caridade. Então ver-se-á a desaparecerem essa anomalia que chocam o homem de bom senso com as leis da Idade Média, chocam os homens de hoje e atualmente. Ainda está muito atual. Allan Kardec.
Allan Kardec teve uma altura que defendeu teses completamente racistas em trechos de suas obras, mas que à época representavam uma aviação científica no ramo da antropometria. Um dos textos de Kardec criticado por alguns como sendo racista encontra-se na sua obra O Livro dos Espíritos. A vida da sexta interrogação acima dirão naturalmente que o otento é de raça inferior. Perguntaremos então se o otento é ou não um homem. Se é, porque é que ele e à sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica. Se não, é porque tentar fazê-lo cristão. A doutrina espírita tem mais amplitude de tudo isto. Segundo ela, não há muitas espécies de homens. Há tão somente homens cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? É a tal pergunta do Livro dos Espíritos. Outro texto conhecido de Kardec, publicado em 1862 em uma revista de artigos de doutrina espírita em França, diz: os espíritos selvagens são ainda crianças que assim podemos nos exprimir. Neles muitas faculdades ainda estão latentes. O que faria o espírito de um otento no corpo de um arago? Seria como alguém que nada sabe da música diante de um piano excelente. Por uma razão inversa, o que faria o espírito arago no corpo do otente? Seria como Liszt diante de um piano, contendo apenas algumas cordas afinadas, da quais o seu talento não conseguiria jamais tirar sons harmoniosos. Allan Kardec, da Revista Espírita, Perfectibilidade da Raça Negra, página 149, abril 1982. Assim como a organização física, os negros serão sempre os mesmos como espíritos. Trata-se, sem dúvida, de uma raça inferior, isto é primitivo, são verdadeiras crenças às quais pouco se pode ensinar. Mas, por meio de cuidados inteligentes, é sempre possível modificar certos hábitos, certas tendências, o que já constitui um progresso que levarão para outra existência e o que lhes permitirá, mais tarde, tomar um invulto com melhores condições. Allan Kardec, A Preferencialidade da Raça Negra, Revista Espírita, 150-151, abril de 1862. Como vêem, até Allan Kardec teve essa dificuldade da raça negra com a raça branca. E reparem que a opinião dele, e não passa de uma opinião de Allan Kardec, era que essa raça era uma raça inferior. Evidentemente que o espiritismo, há muito conhecimento da espiritualidade e do espiritismo, evidentemente que aqui Allan Kardec cometeu um ligeiro erro, que à época era normal ter-se cometido por ser à época, e há um ligeiro erro nesta definição de Allan Kardec no espiritismo sobre a raça negra e a raça branca. Dizem-nos os nossos irmãos espirituais que, independentemente das raças, realmente uns são mais evoluídos e outros são menos evoluídos, mas isso é em todas as raças. E que as raças, dizem os nossos amigos espirituais, que as raças têm a ver com um processo de habitat e de condições temporais, não é assim que se diz, mas eu já vou dizer correto, é só um bocadinho, do sítio onde cada raça nasceu, viveu, se desenvolveu durante muitos anos. Quer em África as pessoas eram menos esclarecidas, mas havia espíritos bastante elevados em África, quer na Europa Velha, que os espíritos eram mais evoluídos porque tinham mais capacidades e porque tinham mais, não é probabilidades, tinham muito mais oportunidades que tinham os da raça negra. Portanto, não podemos esquecer isso. Então, perante as oportunidades dos continentes, é que o homem
conforme foi nascendo no continente africano, no continente asiático, no continente europeu, no continente americano, então aí é que o homem tinha o seu conhecimento limitado. Claro que os da Europa eram com um conhecimento quase ilimitado, e sempre foi assim, ainda hoje é assim, e agora é a América, é assim. E porquê? Porque realmente nas Áfricas as pessoas eram divididas nasciam de uma forma normal e eram divididas como na Índia, divididas por castas. Portanto, é uma questão cultural, desde sempre. E na África era por tribos. Portanto, havia as tribos africanas. E só mais tarde é que essas tribos africanas tiveram conhecimento do europeu, porque o europeu foi visitá-los com maldade, para fazer deles escravos, e então levaram o conhecimento e eles logo começaram a desenvolver. Mas esta ideia de Allan Kardec, evidentemente, e nesta pergunta que ele faz, realmente é uma pergunta racista, ou ele não criou nada, o Allan Kardec, não é? Ele percebeu, tanto que foi muito tarde que ele percebeu e codificou o espiritismo, então Allan Kardec não descobriu nada para adiante, tudo existia, a reencarnação já existia, Jesus falou nela, e o Buda falou nela, e vários profetas falaram na reencarnação, na lei da causa e do efeito. O Allan Kardec o que fez foi observando, utilizando um método científico das ciências sociais e começou a descortinar o que observava e começou então a como que provar a existência da espiritualidade. Portanto, às vezes as pessoas falam, mas não sabem o que estão a dizer. Todos cometemos erros e Allan Kardec cometeu 1 ou 2 erros muito graves para a época atual, entenda-se, mas não para a época em que ele viveu. Bem, evidentemente que julgavam as pessoas naquele tempo, cada vez que me lembro que o homem teve tantos séculos para considerar a raça negra como ser humano, foi só em 1962 que a raça negra, ou os pretos, como lhe quiserem chamar, foram considerados seres humanos. Isso me dói muito, portanto, isso tem 50, 60 anos, não é? Foi em 1962. Então, isso é terrivelmente chocante para mim. Até porque é chocante, acabou-se, não nem sequer vou, tudo o que se refere e o que as pessoas possam dizer que umas são melhores do que as outras realmente são melhores, porque têm mais conhecimento, tiveram mais hipóteses, tiveram também mais trabalho e mais hipóteses, como nós podemos ver. Allan Kardec era uma pessoa letradíssima, era um pedagogo, ensinava várias matérias, portanto, mas também era filhos de pais com posses. Ele estudou na Suíça e depois é que mudou-se para a França e todas essas coisas, portanto não foi, por exemplo, como Francisco Cândido Xavier, que nasceu no Brasil, tirou a 4ª classe e depois foi realmente observando e descortinando as coisas e espalhou. Portanto, eu costumo dizer que Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, sou eu que digo, e então aí houve realmente um grande avanço já da parte da essência só dos espíritos de coisa. Ele também escreveu no livro da Gênese, que é um livro de 1868, essa questão do sudoeste africano, dos grupos étnicos, e em que ele propunha que os europeus são racialmente superiores. Foi assim que ele escreveu no livro A Gênese, porque ele tem só 7 livrinhos, assim, em relação aos espíritos.
O progresso não foi, pois, uniforme em toda a espécie humana como era natural. As raças mais inteligentes adiantaram-se às outras, mesmo sem levar em conta que muitos espíritos recém-nascidos para a vida espiritual, vindo encarnar na Terra, juntamente com os primeiros aí chegados, tornaram ainda mais sensível a diferença em matéria de progresso. Seria impossível, com efeito, atribuir-lhe a mesma ancianidade de criação aos selvagens, que mal se distinguem do macaco, e aos chineses, nem ainda menos aos europeus civilizados. Portanto, havia aqui uma cunha. Allan Kardec teve vários erros. E um dos erros fatais foi que Allan Kardec misturou o espiritismo com o catolicismo. E é por isso que muita gente não percebe bem o que é o espiritismo. E ele misturou em que livro? Num livro muito específico que muita gente usa. Quem estuda a doutrina de Allan Kardec não é da Allan Kardec, ela já existia, ele codificou-a só. Esses conhecimentos já existiam no mundo e outras pessoas já tinham referido a esses conhecimentos. O que acontece é que ele faz aqui duas coisas que não são de todo, e foi por isso que ele teve que nascer de novo, e foi por isso que ele teve que incitar de novo uma nova missão sobre o espiritismo para o melhor. Então, ele, no Evangelho segundo o Espiritismo, é um dos livros que se nota perfeitamente a conveniência de Allan Kardec como católico e como espírita. Ele faz uma mistura e um cruzamento nesse livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec dá a sua opinião e depois espíritos fazem psicografias através de Allan Kardec e de outras pessoas, de outros médiuns, porque Allan Kardec estudou ali mais a mediunidade, por isso é que existe o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, a Gênese, o seu inferno, as obras póstumas. Portanto, quem estuda hoje, quem estuda ou tem conhecimento do espiritismo tem que ter em consideração que há uma das frases que foi dele, mas que não foi dele, que foi de um espírito, do espírito da verdade, que diz assim: isto agora é assim, mas irá sempre haver evolução na Terra e há coisas que têm que ser transformadas e adaptadas às novas realidades. Pronto. É mais ou menos estas palavras que são ditas, eu estou a usar minhas palavras, mas é assim que está dita nos livros de Allan Kardec. E então, o que acontece é que, e aqui está uma das frases do Evangelho segundo o Espiritismo, na página 233 de 1864, e 64. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Portanto, ele aqui tenta apagar aquilo que tinha criado até no livro dos Espíritos. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito catolicista, é como um catecismo católico e é, ao mesmo tempo, um livro espírita só pela comunicação dos seres espirituais, pela forma que os seres espirituais se comunicam na moralidade. É interessante, nos valores morais. E eles nos dizem, e são vários espíritos, quem tiver a oportunidade pode ler, e quem tiver a oportunidade pode conquistar pode conquistar conhecimento e pode ler, e deve ler, mas devem ter cuidado quando fazem determinadas defesas, porque não podem defender sem realmente ver a realidade atual, sem ver as coisas de hoje. E o que era, já não é. Já em ciência assim foi. Antigamente a ciência dizia que aonde? Sim, sim. A ciência dizia que um determinado medicamento, ou um banho,
uma sangria, dizia a ciência, que nos curaria de uma doença, e nós hoje a ciência não nos diz nada disso. Portanto, a ciência evolui. E o que ontem era verdade para a ciência, hoje já não é verdade. E nós vamos reparar o que hoje é verdade para a ciência, amanhã já não será verdade para a ciência. Porquê? Porque estamos sempre num campo de evolução. Estamos sempre a evoluir. O espiritismo é isso mesmo, é a evolução. Evidentemente, do espiritismo aconteceu como no catolicismo. Houve divergências e houve diversos rios, então, que se começaram a formar. Por exemplo, o racionalismo cristão vem do espiritismo e, por uma questão de não concórdia e de encontro de novas observações e experiências, forma-se o racionalismo cristão. Por exemplo, isto é um exemplo. Existem outros. E, portanto, as pessoas devem ter consciência e, principalmente, devem ter consciência e, principalmente, devem ser mais tolerantes, mais compreensíveis e não serem tão fanáticas. O mal de todas as doutrinas, todas as filosofias, por exemplo, existe uma doutrina filosófica também que é o comunismo, e nós sabemos que o comunismo não é praticável. Já tivemos essa experiência, já fizemos essa observação, temos vários países que usam o comunismo e que não é praticável na sua essência. Não é praticável porque os homens não são todos bons, existem homens maus e homens bons. E os homens maus não estão para pôr em prática o comunismo como ele está e alteram a seu belo prazer. Foi assim que Mao Tse-tung fez e assim que outros comunistas fizeram. Portanto, então, às vezes, nós precisamos ter uma maior consciência. Mas eu só quero que vocês fiquem com uma ideia, com uma ideia de que realmente do que é o espiritismo, e depois vocês terem consciência e não serem fanáticos como muitas associações espíritas são. É de um fanatismo que dói. E depois, as comunicações mediúnicas têm que se ter muito cuidado. A mediunidade tem que se trabalhar, ou nasce que a pessoa ou não nasce. Ou nasce desenvolvida ou nasce latente, e as pessoas tentam desenvolver, mas não conseguem chegar lá. Conseguem chegar só a um ponto da mediunidade, que é o ponto ainda terreno, daqueles em que ficam as nossas memórias quando nós morremos. Conseguem chegar a esse ponto, não conseguem chegar para além desse ponto. E as pessoas às vezes não têm essa consciência. As pessoas que se dizem médiums e que, portanto, dizem médios e dizem-se grandes conhecedores, estudiosos do espiritismo, e que não são mesmo de verdade. Agora, eu só vou passar. Não poderia decorar também notas, não é? Também não poderia dizer tudo, não é? Porque às vezes eu gosto de falar nestas coisas para vocês perceberem que tem muito que se lhe diga e não se pode falar de coisas que não se sabe. Pronto. Então, quais são as obras do espiritismo? Também tem as obras que o Allan Kardec escreveu antes de se tornar o codificador do espiritismo. E ele escreveu várias obras muito interessantes, como, por exemplo, em 1824, escreveu um curso prático e teórico de aritmética, segundo o método em que ele estudou na universidade, na escola suíça. Em 1828, plano proposto para a melhoria da instrução pública, coroado pela Academia Real de Arras. Em 1931, Gramática Francesa Clássica, em 1831, desculpa. Em 1831 também, qual o sistema de estudo mais consentâneo com as necessidades da época. Em 1846,
Manual dos exames para os títulos de capacidade, soluções racionais de questões e problemas de aritmética e de geometria, 1848, Catecismo Gramatical da Língua Portuguesa, às vezes escrevo tão mal, 1849, Programa de Cursos Ordinários de Química, Física, Astronomia, Fisiologia, 1849, Ditados Normais dos Exames da Municipalidade e do Suborna, 1849, Ditados Especiais sobre as Dificuldades Ortográficas. Este eu havia de ler realmente, mas é francês. E depois, em 1860, é que ele começa dentro do Espiritismo e escreve o Livro dos Espíritos e publica a 18 de abril de 1857. O Livro dos Médios, ou guia, o Livro dos Espíritos é o princípio da doutrina espírita. O Livro dos Médios, ou guia dos médios e dos evocadores, em janeiro de 1861. O Evangelho segundo o Espiritismo, em abril de 1864. Este aqui que eu digo que é ele a fazer as pazes com o catolicismo, porque não foi bem aceito o Livro dos Espíritos na época, e alguns livros deles até foram queimados em coisa pública. Então ele aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz aqui uma conotação, uma ligação entre o Espiritismo e o catolicismo. Não é um dos livros mais famosos dele, nem um dos livros que possa nos ensinar muito sobre ele, mas é o mais usado. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em agosto de 1865. Não podemos esquecer que houve um grande homem, que foi Pietro Ubaldi, que escreveu bastantes coisas sobre espiritualidade e espiritismo também. Portanto, isto são coisas, é para vocês não me dizerem que não sabem, que eu não disse, e que eu só falo naquilo que me interessa, mas eu falo com em tudo. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, em janeiro de 1868. Além delas, como Kardec publicou alguns dentre os 11 que ele chamou das obras fundamentais da doutrina espírita, que foi a Revista Espírita, periódico de estudos psicológicos, publicado mensalmente de 1 de janeiro de 1858 a 1869, o que é o Espiritismo, resumo sobre a forma e perguntas e respostas em 1859, o Espiritismo em sua expressão mais simples em 1862, Viagem Espírita em 1862-1867, publicado no Brasil pela editora O Clarim, Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, divulgada em brochura em 1864, Caráter da Revelação Espírita, coletânea de trechos da Revista Espírita, publicada em brochura em 1868, posteriormente incluída no capítulo 1º da Gênese. Após o seu falecimento, viria à luz obras póstumas em 1890. Escreveu outras obras menos conhecidas, que foi o Catálogo Racional das Obras para se fundar uma Biblioteca Espírita, em abril de 1869. Instrução prática sobre as manifestações espíritas, que está subtitulada no Livro dos Médios, publicado no Brasil pela editora O Pensamento. O Principiante Espírita no Brasil pela editora Pensamento, a Obsessão no Brasil pela editora O Clarim. Como vê, estas são as obras menos faladas, mas que estão publicadas. Pronto, quis-vos dar aqui um resumo de quem foi Allan Kardec, o que ele fez, porque é que ele foi importante para o Espiritismo, porque codificou o Espiritismo, era um pedagogo, era um professor de várias matérias e interessou-se pelas mesas girantes, que na época usava-se muito para se comunicar com os espíritos. Então começou a analisar e a estudar os fenómenos espíritas, escreve o Livro dos Espíritas e todos os outros livros sobre o Espiritismo, torna-se o codificador, morre,
falece, vai-se embora, tem que voltar outra vez e voltou como Francisco Cândido Xavier, que tem uma vasta obra de 400 e tal livros enormes e que muitos ainda conseguem, como conseguem dizer de Allan Kardec, não é? O único reparo que tenho a dizer de Allan Kardec foi que ele foi um bocadito racista e as coisas más sempre traspassam para o nosso tempo e essa do racismo traspassou para o nosso tempo, para os nossos irmãos espíritas que se chamam espíritas, mas calhando não são assim tão espíritas porque eles não se adaptam às realidades vigentes. Hoje há um facto novo nas nossas sociedades e esses factos novos têm que ser integrados no espiritismo também mais avançado e não no espiritismo de 1800 e tal. Portanto, em 1800 e tal não acontecia determinadas coisas, não havia determinada cultura que há hoje. E o espiritismo é faz parte de uma filosofia, tem que estar sujeito sempre ao método científico para realmente ter a sua legalidade e ter a sua... É o que nós fazemos no Círculo de Fraternidade. Ponto final, parágrafo. Embora muita gente não goste, é assim mesmo. Pronto. E hoje, como eu tinha falado um pouco e vos disse que vos iria dizer também de Allan Kardec, falei um pouco de Francisco Cândido Xavier, que para mim Francisco Cândido Xavier é a reencarnação de Allan Kardec. Pronto. Para muitos não é, mas para mim é, e nota-se perfeitamente, e se fizermos uma análise exaustiva, um estudo exaustivo, reparamos ali as coisas, porque é assim, nós estamos a falar de um homem em 1800 e tal, que nasceu, mas que era professor, era filho de famílias abastadas, estudou na Suíça, num colégio particular e de renome, passou para Paris, fez algumas coisas a nível das ciências sociais e também das ciências exatas, e pois olhamos para um homem que tem apenas a 4ª classe e consegue escrever 400 e tal obras e consegue aquelas comunicações todas, algumas um pouco fantasiosas, mas próprias para a compreensão. Nós sabemos perfeitamente que no lado espiritual, embora exista um mundo paralelo, não é paralelo, tão paralelo assim, é apenas um mundo paralelo. Aqui só cabe-nos dizer que com a morte nada acaba e continua tudo, porque nós acabamos por nascer de novo, com outra identidade, noutro corpo, noutra família e com outras possibilidades que não tivemos na reencarnação anterior e para consertarmos coisas, para aprendermos, para vivenciarmos experiências. Por isso é que ninguém deve criticar ninguém, porque aquilo que vocês muitas vezes criticam nos outros, vocês já fizeram como eles. Quer vocês queiram, quer não, muitos de vocês já foram assassinos, muitos de vocês já foram estúpidos, muitos de vocês já foram ignorantes, muitos de vocês já foram muito inteligentes e agora não são muito inteligentes. Portanto, é interessante o espiritismo ser assim, bem vivenciado, não fanaticamente. Uma das coisas que o Círculo de Fraternidade não permite é o fanatismo. E, portanto, não fanaticamente, mas com alguma inteligência e com alguma sensibilidade e bom senso, analisar, observar e pôr em prática determinadas coisas, sim. Aí o espiritismo é realmente uma doutrina muito, muito, mas mesmo muito interessante. Pronto. Ok? Pronto. Depois, no outro dia, falo-vos de outra coisa. Depois vou voltar a falar de coisas que já falei até vocês sentirem em vocês. Portanto, espero ter sido útil esta reflexão que eu fiz sobre Allan Kardec, sobre a vida e a obra de Allan Kardec e sobre o espiritismo, ok? É para não dizerem que eu nunca explico nada, porque... outra das coisas, quando alguém faz cursos espíritas, não se pode fazer cursos espíritas. O que mais pode fazer é aprender as obras essenciais do espiritismo, mas não há ninguém que possa dar um curso espírita. Quando as pessoas começam a dar cursos espíritas, isso quer dizer que está errado, porque não há ninguém na Terra que possa dar, que está... Vamos lá, se é um curso vulgar, eu posso dar um curso de espiritismo, portanto assim,
Por exemplo, vou pegar no livro dos Espíritas e digo esta pergunta é esta, o que é que você acha? Pronto. Eu posso até elaborar ali um curso de Espiritismo, dos princípios básicos e assim. Mas não mais do que isso, porque não há ninguém que tenha... Ou seja, não há ninguém que esteja autorizado e que esteja legitimado para o fazer. Porque é assim, falar-se de Espiritismo e vivenciar-se o Espiritismo é uma coisa muito própria, é muito individual e só se torna coletivo quando os acontecimentos estão. Por exemplo, falámos em Espiritismo nesta pandemia. É preciso ter-se uma grande sabedoria, uma sapiência muito grande, é preciso ter-se uma ligação espiritual muito grande para perceber. Há muitos espíritas que dizem que isto é bom até para nós evoluirmos. Eu não defendo isso. Isto foi feito uma coisa por o homem, os espíritos têm que respeitar. Há alguns espíritos que estão a descer à Terra e que não tinham necessidade para virem ajudar à Terra, para daqui a 30 anos não ser... esta escola não se transformar numa escola desordeira e, portanto, já passaram por cá muitos seres espirituais que já não necessitavam de estar, porque existem outros mundos, vamos lá, não mundos físicos, onde outros mundos, pronto, não são físicos como este, mas são outros mundos onde existem seres que já passaram pela Terra e onde esses seres de lá nos ajudam ou vêm até ao nosso encontro, porque nós temos sempre um ponto de encontro no espaço onde humanos e espirituais, seres espirituais encarnados e desencarnados se podem encontrar e conversar. E muitas vezes esses estados espirituais são descritas como cidades, como coisas materiais, mas elas não são materiais, são mesmo estados onde existe uma energia que forma, que toma de diversas formas e onde nós podemos estar para conversar uns com os outros e se encontrar uns com os outros e tirarmos as nossas dúvidas sobre como está a correr a nossa vida. A Sílvia Ferreira diz: a doutrina espírita para mim é mais esclarecedora em muitos aspectos. Claro que é, sem sombra de dúvidas, só estou a dizer que há pontos que a ciência já provou. Por exemplo, há uma pergunta e uma resposta dos espíritos no livro dos espíritos que a ciência já provou que aquilo não está certo. Entende? E é isso que nós devemos estar atentos. Devemos estar atentos e então pormos as coisas mais assertivas, porque Allan Kardec disse: o que eu fiz não é para ficar assim. É para vocês ainda fazerem melhor do que aquilo que eu fiz. Porque os tempos vão evoluir e vão ser tempos diferentes. E nos tempos diferentes tem que haver uma adaptação do espiritismo à realidade espiritual vigente e atual. Fiz-me entender, Sílvia Ferreira. Não estava aqui de modo algum, porque se há alguém que é espírita de verdade, sou eu, não é? Só que as outras espiritualidades também. Porquê? Porque numa encontro a explicação, noutra encontro a prática e noutro encontro a ação. E, portanto, logo aí, as várias defesas ou os vários envolvimentos em espiritualidades que eu faço. E não só no espiritismo, mas a minha base é a doutrina espírita. Fiz-me entender e fiz-me esclarecer. E é assim como a Carla Moio, que me conhece há tantos anos e que sabe que é assim. Porque só assim faz sentido a adaptação à realidade a cada tempo. E é verdade. E é isso que eu tenho feito. Por exemplo, eu já tenho a idade que tenho, não sou muito velho, mas também não sou novo, não tenho 20 anos. Portanto, também não sou muito velho. E então, nesta idade que passei na Terra, já fiz várias adaptações, já fiz várias mudanças, não fiquei no mesmo ponto. E nem o conhecimento que eu tenho agora é o mesmo que eu trouxe. Quando for embora, não vou com o mesmo conhecimento. Eu vou com um conhecimento muito maior e mais adaptável, ok?
Então eu vou passar à oração de hoje. Espero ter sido de alguma utilidade e que tenham aprendido alguma coisa, ou pelo menos despertado em vós a curiosidade de se interrogarem a vocês próprios e dizerem assim, então, mas afinal de contas, eu sou espírito encarnado ou não? Ou sou matéria? Isto também servirá para vocês fazerem essa interrogação a vocês, percebe? E é aí que vocês chegam a alguns lugares, tá bom? Mas não façam isso irritados, porque quando vocês são irritados, quando o homem está irritado, só faz besteira mesmo. E não vê e não enxerga nada à frente dos seus olhos. Tem que fazer isso com calma, com paz, com serenidade, com tranquilidade, com um sorriso nos lábios. Porque se fizerem irritados e chateados com a vida, vocês não vão chegar a lado nenhum, vão só fazer besteira. E isso é muito mau, está bem? Vamos lá, vamos à oração. Divina verdade, toca o coração do homem, da mulher e da criança. Divina verdade, envolve todos os homens, todas as mulheres e todas as crianças. Divina verdade, vindo tudo subjetivo e sendo tu próprio subjetivo, envolve esta terra inteira, para que haja uma maior calmaria, para que haja uma maior abundância em todos os sentidos, nos sentidos do progresso, da evolução, no sentido da própria realidade e da própria vida. Que nós possamos, de alguma forma, sentir a nossa própria espiritualidade, sentir o nosso próprio eu e a nossa própria essência, para podermos compreender com maior clareza e maior assertividade o nosso propósito de vida. Hoje, amigos espirituais, existem muitas coisas nesta terra que estão confundindo os homens, as mulheres e as crianças. É preciso dar um toque para que não seja tão confuso o que se está a passar neste momento na Terra. Há uma vasta destruição psicológica, física, moral e até espiritual. E é preciso que os homens de boa vontade se unem todos nas suas orações, nas suas conquistas, para poderem perceber a melhor forma de agir e de atuar no mundo para que este planeta escola torne-se reequilibrado novamente. Ninguém é mais do que ninguém e muitas vezes nós ainda estamos enraizados à cultura e ao esquecimento do nosso passado. E nós estamos enraizados a uma cultura que encontramos nesta nossa vinda à Terra. E essa cultura houve grandes aspectos que não mudou, não cresceu, não se transformou, não evoluiu. E quer queiramos, quer não, isso é impeditivo para a nossa evolução e para a nossa vivência material e espiritual neste planeta escola. Por isso precisamos que esses professores espirituais possam vir até junto de nós e tocar o nosso coração, a nossa mente e a nossa vida, para que nós possamos atempadamente despertarmos e para que nós possamos atempadamente usarmos as armas que possuímos das existências anteriores a esta existência, porque todos nós temos a sabedoria, a força, o poder. Todos nós temos tudo numa gaveta em nosso cérebro.
e nós precisamos tirar e abrir essa gaveta. Em nosso cérebro encontra-se a nossa energia, a nossa essência, o nosso próprio eu. E nós precisamos rapidamente não sermos, na nossa visão, tão limitados, mas sermos mais abrangentes. E é aqui que solicitamos no dia de hoje o vosso auxílio, a vossa intervenção e a vossa ajuda. Junto de cada homem, de cada mulher e de cada criança. E é aqui também que nós vos agradecemos a paciência que vós tendes com as nossas incoerências e as nossas indecências e a nossa preguiça física, mental e até espiritual. Esperando sempre no grande círculo do amor, no grande círculo da fraternidade e no grande círculo da luz e em todas as famílias espirituais que de alguma forma têm uma conexão conosco, para que nós possamos desabrochar o mais rápido possível e possamos aproveitar o tempo o mais rápido possível para vivermos e não andarmos a sobreviver. Abençoa cada família, cada espaço, cada casa, cada corpo. Abençoa o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, o reino humano. Abençoa o reino espiritual. Tu, subjetivo, és a grande força motriz da nossa existência. E como tal, hoje te invocamos e hoje te agradecemos e hoje esperamos em ti. E que também cada um de nós possa cultivar mais a paciência, porque anda tudo sem paciência. Muitos, mesmo muitos, sem paciência nenhuma. E cada um de nós cultive mais a sua própria crença em si próprios, porque andamos todos muito descrentes. Por isso, é que o terreno está saudável para crescer a pérfida maldade. Pela infinita misericórdia de todos os mundos e de todas as existências, tocai o coração do homem, da mulher e da criança. Tocai a sua mente e a sua essência e tocai os seus corpos. Eu creio que assim é, sempre que haja alguém nesta terra que queira que assim seja. Bem-aja. Cansei. E pronto, dou por terminada esta jornada de oração. Foi um prazer estar convosco. Desejo a todos as melhoras. Desejo também minhas melhoras, faz o que é vocês a desejar. Desejo que vocês possam se encontrar rapidamente para saírem desse marasmo em que muitos de vós vos encontrais. E desejo sinceramente que vós descobris o vosso amigo espiritual e descobris a vossa própria essência e usai-a, porque é para isso que vós estáis cá. Amanhã vou fazer uma pausa, não faço jornada de oração e voltarei no dia seguinte, ok? Então, uma boa noite e um bom dia da manhã e uma boa noite depois para a próxima noite que venha, tá bem? Gosto muito de vocês, estou com vocês, espero que vocês estejam comigo. Bênçãos para todos vós e que seja concedido o que vos for devido e que vos seja concedido o que vos for devido e que seja-vos concedido o que vos for devido. Bem-aja a todos. Até então, hoje é terça, acho eu, quarta não, até quinta. Bem-aja a todos.